É engraçado como parece que o tempo passa diferente para quem já está vivendo o que sonha. Como se as horas dessas pessoas passassem cheias de movimento, novidades, conquistas, as suas em silêncio, como se o relógio do céu tivesse esquecido de bater na sua porta. E ninguém percebe o peso disso, porque você aprendeu a sorrir no automático, responder com fé, enquanto por dentro tudo grita por explicação. E nisso, a alma vai ficando abafada num canto onde ninguém enxerga. E mesmo acreditando que Deus está no controle, é como se, lá no fundo, algo perguntasse: será que Ele ainda se lembra de mim? É difícil confessar, mas chega um momento em que as orações parecem carta devolvida. Você ora, mas não sente resposta. Anda, mas não vê direção. E a fé vai ficando cansada, como uma vela que ainda acesa, já não ilumina mais como antes. E é nesse tipo de cenário que muita gente desiste. Não porque perdeu o amor por Deus, mas porque se perdeu tentando entender o silêncio dele. É uma dor que não se grita, só se suporta. E mesmo assim você continua. Porque alguma coisa dentro insiste em não soltar. Mesmo cansado, ainda repete promessas que um dia te animaram. Mesmo ferido, ainda diz para si mesmo que a história não terminou. Só que o coração já não bate com a mesma força e a esperança começa a aparecer mais com obrigação do que com verdade. E é exatamente nesse território de escuridão que Deus escreve suas viradas mais gloriosas. Porque é nesse lugar onde não há mais performance, nem força própria, que Ele revela quem realmente é. Não quando você está no alto, mas quando está no chão, sem plateia, sem aplauso, sem cenário bonito. Só você, Ele e o barulho da sua fé quase morrendo. Dói, mas é santo. Porque é nesse deserto, onde ninguém quer permanecer, que Ele derrama um tipo de unção que não se aprende nos cultos cheios. É no escuro que Ele treina olhos espirituais. É na espera que Ele ensina a discernir não apenas o tempo, mas o propósito. Porque nem tudo o que parece demora é atraso. Nem tudo o que parece esquecimento é descaso. Às vezes, o que Deus está fazendo é protegendo a sua história de um aplauso precoce, de uma exposição que seu espírito ainda não suportaria. E quando parece que está tudo parado, é ali que Ele está plantando raízes. Você não vê, ninguém vê, mas Ele sabe o que está fazendo. Ele nunca parou de escrever. A sua história não travou. Ela está sendo costurada com detalhes que só serão entendidos quando a promessa vier acompanhada da maturidade que o processo construiu. E aí vai fazer sentido, porque a glória de Deus não se derrama em solo raso. Ela precisa de profundidade. E isso, meu irmão, você está aprendendo agora, mesmo sem perceber. A glória que vai te alcançar não será uma coincidência, será a resposta. Não será apenas bonita, será justa. Deus não ignora processos. Ele honra quem permanece quando tudo diz para ir embora. Honra quem fica firme mesmo sangrando por dentro. Quem adora sem ter o que mostrar. Quem confia sem ter o que segurar. Ele se revela com força justamente onde o mundo já tinha decretado o fim. E é por isso que essa fase silenciosa não será seu final. Será o início da exibição de tudo o que Ele preparou longe dos olhos dos outros. Porque a leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Nada que foi construído em lágrimas será desperdiçado. A glória de Deus alcança primeiro onde o orgulho humano não conseguiria chegar. E quando ela vier sobre a sua vida, ninguém vai conseguir dizer que foi sorte, porque só você e Deus sabem o quanto custou continuar. Antes de continuarmos a mensagem, peço só um instante da sua atenção e te convido a considerar se inscrever no nosso canal. É muito importante para que consigamos espalhar esta palavra.
Não é o tempo que mais pesa, é o sentimento de invisibilidade. Estar presente, mas não percebido. Fazer, entregar, se doar. E ainda assim parecer que ninguém repara. Você ajuda, aconselha, apoia, mas quando precisa mal notam que você está ali. É duro perceber que o mundo tem os olhos seletivos e você quase nunca está no campo de visão de ninguém. Como se sua existência tivesse sido colocada no modo silencioso, presente, mas ignorada. E o mais desgastante é que muitas vezes você mesmo começa a se questionar. Será que sou irrelevante? Será que meu esforço tem algum valor? Começa a existir uma guerra interna entre o desejo de continuar sendo alguém de coração inteiro e o impulso de parar, porque o que volta quase nunca compensa o que foi dado. Quando se vive muito tempo sem ser visto, até o espelho começa a perder o reflexo do valor que Deus te deu. Você começa a duvidar de si, sem nem perceber. É nesse cenário que muitos enterram sonhos que ainda estavam vivos. Não por falta de fé, mas por falta de confirmação. Porque toda alma precisa, de vez em quando, sentir que está sendo enxergada. Não por vaidade, mas por dignidade. Existe algo cruel em se doar ao mundo e ouvir como resposta apenas o silêncio. O coração vai ficando cansado de tentar e aos poucos você começa a se encolher. Vai diminuindo o brilho, fechando o peito, apagando a própria voz. Só que Deus nunca precisou de multidão para validar ninguém. O olhar dele nunca se distrai, nunca falha. Ele vê tudo o que os outros não notam. As lágrimas que ninguém escuta, os sim que você deu quando ninguém te pediu nada. A sua luta interna para continuar fazendo o bem sem esperar retorno. Nada disso passou despercebido. O céu nunca se distrai com quem é invisível na terra. Ser ignorado pelas pessoas nunca foi sinal de rejeição divina. Na verdade, há pessoas que Deus preserva na sombra por um tempo, não para puni-las, mas para evitar que elas se definam pelo olhar limitado dos outros. Ser visto por Deus é o que sustenta quem já se cansou de buscar validação em vozes humanas. Porque a voz que realmente importa nunca parou de sussurrar: eu estou aqui, eu vejo você. Tu contas as minhas aflições, recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Salmos, capítulo 56, versículo 8. Ninguém sabe o quanto pesa viver se sentindo invisível. Mas Deus sabe. Ele coleciona suas lágrimas como quem guarda algo precioso. E quando chegar o tempo certo, Ele mesmo vai mostrar que tudo que foi ignorado aqui na terra foi valorizado no céu. E é dele que vem a honra que ninguém pode apagar. Há momentos em que tudo na vida parece pequeno. Seus planos, sua voz, seus passos. Tudo parece restrito, como se existisse um teto invisível te impedindo de crescer, de avançar, de se mostrar. Você tenta dar mais, ser mais, ir além, mas alguma coisa segura. E não é medo, nem acomodação. É como se uma força maior estivesse te puxando de volta para um lugar que ninguém vê, um lugar de silêncio, de contenção. E esse esconderijo, mesmo sem paredes, prende a alma. Mas nem toda contenção é prisão. Às vezes é proteção. Existe uma diferença entre ser ignorado e ser escondido. Um é fruto da indiferença humana, o outro é uma estratégia divina. Deus não esconde aquilo que não tem valor. Ele esconde o que está sendo lapidado para algo maior. Ele não esconde para te limitar, esconde para preservar, porque há revelações que não podem acontecer no tempo errado. Certas exposições só servem para desgastar aquilo que ainda está sendo formado. Tem gente que não entende por que tudo ao redor parece travado, porque os convites não chegam, porque as portas continuam fechadas, mesmo com tanto esforço. Mas o que parece estagnação, muitas vezes é contenção. Deus fechando o acesso, restringindo o alcance, porque a estrutura interna ainda está sendo consolidada.
É um movimento que confunde a lógica humana. Porque do lado de fora, tudo parece parado, mas do lado de dentro, o céu está trabalhando. O esconderijo de Deus não é esquecimento, é preparo. Ele cobre com a mão aquilo que ainda precisa amadurecer. Ele retira do centro do palco aquilo que foi escolhido para um tipo de glória que não pode ser tocada pelo orgulho. E quando ele esconde, não é para sempre, é por amor, para não te entregar ao que seus olhos desejam antes que seu coração esteja pronto para lhe dar. A glória de Deus exige estrutura espiritual, e estrutura não se forma na exposição, mas no anonimato, onde ninguém vê, ninguém elogia, ninguém comenta, só Deus. Só Ele, só o Espírito Santo sondando, moldando, firmando. Não é fácil entender esse tempo, porque tudo em nós foi ensinado a correr, aparecer, conquistar. Mas Deus não forma pessoas pelo barulho. Ele forma no secreto, Ele forma no oculto, onde as palmas não chegam e os olhos não alcançam. E quando Ele decide revelar o que estava escondido, não há quem impeça. Não há quem questione, porque o que nasce do esconderijo de Deus carrega uma glória que não pode ser fabricada. Não é currículo, não é carisma, não é estratégia, é presença, é unção, é identidade firmada longe do mundo, e isso ninguém pode roubar. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da angústia e me envolves com cânticos de livramento. Salmos capítulo 32, versículo 7. Há livramentos que acontecem quando Deus te esconde. Há guerras que você nunca precisou lutar, porque Ele te manteve invisível no momento certo. E quando Ele te revelar, não será para te mostrar ao mundo, será para mostrar através de você quem Ele é. Tem processo que não faz barulho, mas dói como se gritasse. E o mais desconcertante é que quem está de fora quase nunca entende. Veem a aparência firme, mas não percebem o que está sendo quebrado por dentro, porque quando Deus decide tratar alguém, Ele vai fundo. Vai nas intenções, nas feridas esquecidas, nas vaidades disfarçadas de humildade. Ele tira o verniz bonito que o tempo colocou por cima da alma e revela aquilo que precisa ser curado. Não por maldade, mas porque a glória que Ele vai derramar não pode repousar sobre algo que ainda não foi transformado. Há ajustes que só acontecem na dor. E não porque Deus é cruel, mas porque certas áreas do coração só se abrem quando o orgulho baixa. O tratamento dele é tão sutil que muitas vezes a gente nem percebe que está sendo moldado. Acredita que é só mais uma fase ruim, só mais uma sequência de frustrações. Mas o que está por trás é muito mais profundo. É o céu te ensinando a lidar com aquilo que vai chegar. E quando Deus trata, Ele mexe onde ninguém quer ser tocado. No orgulho de querer controle, na necessidade de aceitação, na pressa de provar algo para alguém. Ele desfaz ambições silenciosas que a gente nem admitia ter. E esse confronto dói, porque vai contra tudo que a alma busca instintivamente. A gente quer aplauso, Ele oferece silêncio. A gente quer palco, Ele oferece solitude. A gente quer entender, Ele ensina a confiar sem explicação. Não se trata de castigo, e sim de preparo. Porque o que está reservado não é pequeno. E glória não é presente frágil, é peso. Um peso que, se for entregue sem preparo, esmaga ao invés de levantar. Por isso, o tratamento de Deus não se apressa. Ele quebra, remonta, corrige, fortalece. Tudo sem plateia, sem anúncio, sem aviso. Só quem está vivendo sabe o que está sendo arrancado e o quanto está custando manter a entrega firme. E é justamente aí que muita gente para, porque o processo é silencioso, mas o impacto é profundo. Dói abrir mão de caminhos mais fáceis, dói silenciar quando se tinha razão, dói ceder quando tudo dentro quer resistir.
Mas é nesse tipo de obediência crua, desconfortável e íntima que Deus vai moldando o tipo de caráter que sustenta o que Ele quer derramar depois. Não é sobre agradar as expectativas das pessoas, é sobre corresponder ao olhar de Deus. O que Ele está construindo não é para o momento, é para a permanência. Ele não está formando alguém apenas para ser visto, mas para permanecer de pé quando for revelado. Porque a verdadeira exaltação que vem de Deus não é rápida nem rasa. Ela é consequência de um processo que ninguém viu, mas o céu inteiro acompanhou. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Não se trata de fazer por merecer, mas de suportar a preparação com verdade. Porque quando Deus termina de tratar, não há altura que te assuste. Ele já te ensinou a andar com firmeza onde os outros só sabiam correr. Não será só uma resposta, vai ser marca, porque o que Deus separou para a sua vida não vem na medida do esforço humano, nem carrega a aparência das vitórias comuns. Não será reconhecimento passageiro, elogio que dura um instante ou aplauso que some no dia seguinte. Será algo que ninguém vai conseguir explicar sem mencionar o nome dele. Vai carregar peso, vai ser incontestável, não como algo fabricado, mas como um rompimento vindo do alto, que ultrapassa qualquer lógica ou merecimento. Tem glória que, quando chega, muda o tom da conversa. Fecha bocas sem que você precise se justificar. E não porque você queria provar algo, mas porque Deus decidiu mostrar o que fez no secreto. Aquilo que foi ignorado, o que parecia sem valor, o que não entrava nas contas de ninguém, vai ser o cenário da manifestação. E não será sutil. Vai ser como mesa posta em público, não para humilhar ninguém, mas para que fique claro que foi Ele, e só Ele. Há tempos em que o céu trabalha em silêncio e o mundo chama de ausência, mas chega um ponto em que a própria mão de Deus rasga o invisível. E o que antes era escondido começa a transbordar, e não vem aos poucos, vem com impacto, porque não é só resposta para você, é testemunho para outros. A glória que virá não vai refletir seus méritos, vai evidenciar a misericórdia dele. Vai mostrar que quem é fiel no pouco, mesmo sem cenário favorável, é confiável nas mãos de Deus. É nesse ponto que a virada acontece, quando a sua história, antes desacreditada, começa a ser mencionada como referência. Quando a sua obediência silenciosa começa a fazer sentido. Quando os ciclos que pareciam intermináveis se fecham de forma repentina. Não porque algo mudou fora, mas porque tudo foi alinhado dentro. Deus não entrega algo incomum a corações que só sabem desejar. Ele entrega a quem aprendeu a suportar o invisível com reverência, a quem foi testado, moldado, tratado e ainda assim permaneceu. E é assim que ele age. Quando vem, vem completo, sem ruído, mas com presença. Sem holofote, mas com peso eterno. Porque a glória dele não decora a vida de ninguém, ela transforma. E quem recebe não volta para o mesmo lugar, não caminha com a mesma postura, não reage com o mesmo impulso, porque algo dentro foi tocado por aquilo que vem do alto. E isso muda tudo. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Isaías, capítulo 60, versículo 1. Não será apenas sobre o que chega, mas sobre o que você se torna quando chega. Porque a verdadeira glória não te envaidece, te consagra. Ela não serve para te colocar acima dos outros, serve para mostrar de onde Deus te tirou e até onde Ele te sustentou. O que virá, ninguém poderá chamar de comum, porque terá a assinatura dele em cada detalhe. Você não foi esquecido, apenas separado. Cada silêncio, cada vazio, cada aparente perda foi cuidado disfarçado. A glória que Deus reservou para você não se mede com os olhos do agora.
Ela carrega o tempo dele, a força dele, o propósito dele. E quando vier, vai trazer sentido para tudo que parecia sem lógica. Se você sente que essa palavra tocou lugares que ninguém conhece, eu quero te chamar para conversar com Deus comigo. Um momento entre você e Ele, sem pressa, sem performance, só verdade. Vamos juntos entregar tudo nas mãos dele, porque é ali que tudo começa a mudar. Senhor, nós chegamos diante de Ti com o coração exposto, sem máscaras, sem defesas, sem discursos prontos, só com o que temos de mais real, a nossa fraqueza, a nossa exaustão, os espaços internos que ainda estão em silêncio. Nós não viemos aqui pedir explicações, viemos pedir presença, porque só a Tua presença é capaz de reorganizar o caos que ninguém vê, de tocar nas dores que nem sabemos nomear, de levantar o que parecia não ter mais forças para continuar. Tu conheces os bastidores dessa vida que está orando agora. Tu sabes de cada lágrima que foi engolida para não preocupar ninguém, de cada madrugada acordada tentando entender o que deu errado, do esforço para continuar com fé mesmo quando tudo em volta parecia dizer o contrário. Pai, olha para esse coração cansado que só quer ouvir uma confirmação de que o Senhor ainda está ali, que ainda há um caminho, ainda há promessa, ainda há sentido. Muitas vezes o que dói não é a ausência de bênçãos, mas a sensação de ser invisível até mesmo para o céu. Mas hoje nós nos rendemos ao que a Tua palavra nos lembra, que Tu és Deus, que vê no secreto, que anota o que ninguém valoriza, que prepara banquetes onde antes havia apenas escassez. E é por isso que oramos com fé, mesmo sem ter tudo resolvido, porque confiamos no Teu caráter, mesmo quando não entendemos os Teus caminhos. Pedimos que o Senhor venha com Teu toque suave e poderoso sobre esse coração que já pensou em parar, sobre essa mente que já quase acreditou que não valia mais a pena. Que cada parte da alma que foi se apagando no processo seja reacendida pela Tua verdade. Restaura a esperança que desbotou, renova a coragem que o tempo levou, refaz o ânimo que o mundo tentou quebrar. Deus, nós não pedimos pressa, pedimos direção, não pedimos atalhos, pedimos firmeza, não buscamos aplausos, buscamos a Tua voz. Que ela nos encontre no silêncio, nos conforte na dúvida, nos fortaleça na entrega. E quando a Tua glória se manifestar, que sejamos encontrados prontos, não por merecimento, mas por fidelidade. Que nossos olhos estejam mais atentos a Ti do que às circunstâncias. Que nosso coração seja mais dependente da Tua graça do que de qualquer validação externa. Ensina-nos a suportar o que for preciso para carregar o que o Senhor quer derramar. Que não nos falte humildade no tempo escondido, nem sabedoria no tempo da exaltação. Que a glória que vier sobre nós não nos afaste de Ti, mas nos aproxime ainda mais. Que ela não seja o fim do processo, mas o começo de uma vida que revela o Teu nome com integridade e verdade. Obrigado, Pai, por não desistir da gente quando a gente quase desistiu de tudo. Obrigado por enxergar valor onde o mundo só viu fracasso. Por tratar com paciência o que precisava ser curado. Por esconder com zelo aquilo que o orgulho poderia ter destruído. Obrigado por amar mesmo quando a nossa fé vacilou. Mesmo quando a nossa boca se calou. Mesmo quando o nosso espírito só sabia chorar. Nós Te entregamos tudo. A pressa, o medo, o controle, a comparação, a frustração, a ansiedade, os sonhos, os traumas, os planos, tudo é Teu. Faz da nossa vida aquilo que só o Teu Espírito pode construir. E quando a glória que vem do alto nos alcançar, que sejamos casa para ela, morada da Tua presença, testemunho vivo da Tua fidelidade, em nome de Jesus. Amém. Depois de uma oração como essa, a alma sente aquele alívio silencioso que só Deus sabe causar.
Não porque tudo se resolveu, mas porque a presença dele acalmou por dentro. E se isso fez sentido para você, considere se inscrever aqui no canal e deixar seu like. Isso nos ajuda a alcançar ainda mais pessoas que também precisam ouvir algo direto do céu. Aproveita e comenta aqui embaixo a frase: "A glória de Deus está em minha vida." Uma palavra de fé que traduz o que você crê sobre a glória de Deus na sua vida. Se você quer continuar essa caminhada com mais direção espiritual e propósito no seu dia a dia, dá uma olhada no conteúdo especial que está no primeiro comentário fixado. Foi feito com zelo para fortalecer sua vida com Deus de maneira prática e constante. Que o Senhor te sustente com graça, firmeza e paz. Que o tempo dele floresça sobre você de forma que ninguém possa explicar, só testemunhar. A gente se encontra no próximo vídeo. Que venha com ainda mais da presença dele.